Olá, eu sou a Raquel, estudante de Pedagogia da Newton Paiva. Esse vídeo é para falarmos um pouquinho sobre o nosso trabalho da disciplina Laboratório Pedagógico 2, ministrado pela professora Ana Paula Cavalcante. O tema desse trabalho é a utilização de instrumentos e técnicas de Freinet. Os componentes do grupo são Arlete, Geise, Priscila, Raquel, que sou eu, e a Viviane. Nesse vídeo, nós vamos comentar dois artigos que escolhemos sobre histórias de sucesso na utilização das técnicas de Freinet. Mas antes, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Freinet. Celestin Freinet, pedagogo francês, nasceu em 1896, faleceu em 1966. Fundador do movimento da Escola Moderna. Considerava a criança o centro da educação. Freinet fazia muitas observações e anotações e ele percebeu que a criança ela tinha muito mais interesse em estar lá fora e ver os animais do que ficar dentro de uma sala de aula olhando para uma parede. Que ao invés dela ficar ali só recebendo informação, que ela poderia participar mais ativamente desse processo de aprendizagem, né? E ele não era só um pedagogo, ele vivenciou a pedagogia. Ele participou efetivamente do aprendizado dos alunos e observando as crianças, o que interessava mais a elas. E ele propôs algumas técnicas que não são técnicas teóricas, são técnicas que elas têm que ser levadas para dentro da sala de aula. Ele sai dessa pedagogia tradicional e vai para uma pedagogia de ação. E alguma das técnicas que ele criou foi a roda de conversa, a aula passeio, o livro da vida, o jornal. Algumas dessas técnicas, elas foram utilizadas, inclusive a gente vai comentar os artigos agora, e o resultado desses artigos. O artigo 1, escrito por Marta Thiago Scarpato, é sobre dança educativa. Foi um projeto realizado no Colégio Nova Era, situado na zona norte de São Paulo, no ensino fundamental. A criança tem necessidade de andar e saltar, não a podemos condenar a ficar imóvel, porque certamente falharíamos e a prejudicaríamos, porque a criança tem necessidade de agir, criar e trabalhar. Isso é empregar a sua atividade numa tarefa individual ou socialmente. Freinet, 1974, página 49. O que acontece? Muitos pedagogos acreditam que a criança, para estar aprendendo, ela tem que ficar sentada, imóvel numa carteira. E não é bem assim. Muitas vezes a criança está ali parada e ela não está prestando atenção, ela está em outro mundinho dela, está pensando em outras coisas. Não quer dizer que a criança está quieta, imóvel, que vai render alguma coisa do aprendizado. E a dança educativa é muito importante a gente observar o seguinte: não adianta ter só uma aula de dança comum. Essa aula ela tem que estar vinculada a alguma metodologia, algum aprendizado. Por exemplo, na hora da dança, as crianças entenderem que tem regras, que tem compromisso, que tem responsabilidade. Objetivos da pesquisa: desenvolver aspectos aprendizagem, interesse, socialização, comunicação, autonomia, cooperação. Metodologia: aulas de dança educativa, dança com aulas de balé clássico, roda de conversa no início e ao final da dança. Durante a aula de balé, na verdade, a aula de balé ela começa com uma roda de conversa, onde é feito um combinado sobre as regras, que não pode sair correndo, que não pode falar alto, para não atrapalhar os coleguinhas. Em uma dessas aulas, a professora pediu que eles escrevessem a primeira letra do nome deles com o corpo individual ou em grupo. E ao final da aula foi feita uma nova roda de conversa e uma avaliação. E alguns deles também deram suas opiniões sobre essa aula. Então, um deles percebeu o quanto que é mais fácil você se expressar com palavras do que expressar com o corpo. O outro comentou que é muito melhor você trabalhar em grupo do que individual. E outro projeto que ela fez foi um projeto chamado Arca de Noé, que ela envolveu os professores das outras disciplinas
para poder montar um espetáculo de dança. Os alunos teriam que pensar junto com os professores sobre os animais da Arca de Noé e como que eles se expressariam, né? Como que eles movimentam o corpo durante a dança. E ao final desse espetáculo foi feita uma avaliação individual. Cada um dos alunos colocou lá o que ele achou do espetáculo, se ele aprendeu corretamente a maneira de dançar, se ele compareceu aos ensaios da dança. Então, houve uma socialização muito grande entre os alunos e os professores. E Freinet também sempre dizia que uma das necessidades vitais da criança é saber se avaliar. É muito importante, ao final de um trabalho, ela saber avaliar se ela conseguiu concluir ou não esse trabalho. Os principais resultados desse projeto Arca de Noé. O projeto da Arca de Noé possibilitou desenvolver os aspectos, sobretudo, senso crítico, criatividade, livre expressão e respeito. O processo ação, sensação e reflexão pode ser observado nos alunos da educação infantil. Postura corporal, domínio do movimento, relação com os fatores de movimento, peso, tempo, espaço e fluência de forma harmoniosa. A autoconfiança para apresentar-se numa dança em público ou expor suas opiniões para a classe, o respeito para com o grupo, sabendo ouvir e ser solidário, o que constitui os pilares da educação. Então, agora nós vamos para o segundo artigo. O segundo artigo foi a respeito do jornal escolar. As técnicas pedagógicas de Célestin Freinet, um estudo de caso com o jornal escolar, por Carlos Adriano Martins e Mariana Aloís. Esse projeto foi feito com 18 crianças de 5 anos de idade numa escola particular de educação infantil localizada na cidade de Piracicaba. Os objetivos da pesquisa: compartilhar e socializar a possibilidade de desenvolver essa técnica de trabalho no contexto da educação infantil. Quais as metodologias? Jornal escolar, roda de conversa, aula passeio e livro da vida. A importância do jornal, segundo Freinet, era valorizar a expressão e o trabalho individual e coletivo dos grupos, promover a ampliação da comunicação e a interação do grupo e permitir a cada criança pensar, criar e expressar-se em diversas situações. Martins e Aloysio, 2001, página 6. Temas selecionados pela turma. Foi feita uma roda de conversa, onde eles selecionaram os temas que eles gostariam que estivessem no jornal. Então, os temas que eles selecionaram foi aula, passeio, a redação do jornal Piracicaba, 120 anos da escola, classificação dos animais, terrário, gravação do CD de música da escola, o corpo humano, extração de pigmentos de plantas, receitas culinárias com mandioca e amigos. Então, tem algumas imagens aqui das publicações que eles fizeram no jornal. A que eles mais gostaram de ficar interessados foi a aula passeio, a redação do jornal, porque eles ficaram muito curiosos de saber e ficaram sabendo como que funciona desde a produção até a pesquisa, a produção e a impressão do jornal, né? Então, e além de tudo, como foi aula passeio, só deles saírem daquele ambiente escolar já são muitas descobertas. E aqui tem a imagem de alguns temas do jornal deles. Tem a edição, no caso, da gravação do CD, onde eles foram no estúdio da cidade de Piracicaba para poder gravar o CD, que foi em homenagem à escola. A professora de música fez a música para eles e eles fizeram a gravação. Inclusive, acabou sendo uma aula passeio também, porque eles foram lá conhecer o estúdio. A outra edição ali do meio fala sobre o terrário. Aí logo depois também, na aula de conversa, eles fizeram uma avaliação. E alguns alunos comentaram que eles perceberam que os animais que vivem na Terra, eles não gostam de ficar fechados. Assim como muitos seres humanos não gostam de ficar fechados, os animais também não.
E na outra edição ali, a gente tem falando sobre a aula de culinária. A aula de culinária foi feita com mandioca, eles aprenderam a fazer, e durante a aula teve muita conversa, teve muita curiosidade, as crianças queriam provar, sentir a textura. Sempre as aulas com muita curiosidade, muita conversa e muito aprendizado, além de socialização. Quais foram os principais resultados? Ao final das atividades, conclui-se que existe a possibilidade de se elaborar um jornal escolar em turnos de crianças que ainda não foram alfabetizadas e que esta técnica pode contribuir efetivamente para a formação de cidadãos reflexivos, críticos, cooperativos e solidários com os outros e com a comunidade. O interessante do jornal é que ele envolve também a escola, os alunos e a família. Porque muitas vezes, através do jornal, a família vai ficar sabendo o que está acontecendo na escola, a escola também vai ficar sabendo o que está acontecendo na família. E um dos objetivos que Frenet quis criar o jornal foi porque ele pensava assim, que não era legal o trabalho das crianças ficar guardado dentro de um armário, que era interessante que as pessoas vissem, conhecessem, inclusive os pais, né, para ter acesso ao tipo de trabalho que as crianças fazem. Conclusão. Diante do excerto acima, percebe-se o quanto a teoria de Frenet é funcional em qualquer âmbito escolar. A ludicidade, a arte e a linguagem corporal está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento integral do ser humano. Portanto, cabe aos pedagogos e toda a equipe gestora da escola fazer a introdução dessas ferramentas no currículo escolar. Referências bibliográficas. Martins, Carlos Adriano, Aloísio e Mariana. As técnicas pedagógicas de Celestin Frenet, um estudo de caso com o jornal escolar. E Scarpato, Marta Thiago, Dança Educativa, um fato em escolas de São Paulo. Tem o link, se vocês interessarem em dar uma olhadinha no artigo, tem muita coisa interessante e só tem coisas a contribuir para o nosso aprendizado. Obrigada e ficamos por aqui.